bem. Espero que esteja todo mundo bem, todo tranquilo. Hoje nós vamos, então, como eu tinha comentado na última aula, a gente vai começar a entrar de leve na atenção farmacêutica. Ainda para que a gente realmente entre de vez na atenção farmacêutica, eu preciso falar um pouquinho com vocês dos serviços farmacêuticos. Não sei se vocês já ouviram falar dos serviços farmacêuticos, o que são, mas é importante que vocês entendam o que eles são e de onde vem essa determinação de se ter os serviços chamados farmacêuticos. Então, até 2009, nós não tínhamos nada na área de farmácia que falasse assim, uma legislação, né, que falasse, olha, tais ações podem ser consideradas serviços farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias por farmacêuticos e assim por diante. Então nós tínhamos alguns serviços que eram prestados, mas eles não eram regulamentados. O único serviço, na verdade, que tinha regulamentado dentro da legislação era a dispensação. O resto, existiam alguns serviços que eram prestados, mas eram, digamos assim, sem nenhum apoio de uma legislação, algum apoio forte que dissesse isso realmente é um serviço que pode ser feito ou isso é um serviço que não pode ser feito. Então a gente tinha aí uma dúvida bastante grande em relação a isso, né? Então, por exemplo, a aplicação de injetáveis, pode, não pode, quando que pode, o que não pode, quem que pode fazer e assim por diante. Então, em 99 surgiu uma resolução da Anvisa falando exatamente sobre isso. Então, foi uma atualização das boas práticas, que a gente já tinha alguma coisa anterior, mas nessa atualização das boas práticas, então, dentre vários assuntos que são abordados, questão de funcionamento, dispensação, produtos que podem ser comercializados, abordaram então os serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Então, a partir desse momento, ficou registrado na legislação quais eram os serviços que poderiam ser prestados pelas farmácias e drogarias. Então, quando a gente chega lá no capítulo 6, que aborda os serviços farmacêuticos, o que a gente tem descrito na legislação é que, além da dispensação, pode ser permitidos, então, em farmácia e drogaria, a prestação de alguns serviços. Os serviços que podem ser prestados nas farmácias são atenção farmacêutica e perfuração de lóbulo auricular para colocação de brincos. Basicamente é isso que diz a legislação. Então você pode perfurar o lóbulo e não outro lugar, né? Não em outros lugares da orelha, na cartilagem assim por diante, e não colocação de piercings pelo corpo, mas perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos e atenção farmacêutica. Então, começa-se a falar da atenção farmacêutica como um serviço que pode ser prestado. Até então, também não tinha nenhuma legislação que estabelecesse a atenção farmacêutica como uma possibilidade de serviço. Porém, dentro da atenção farmacêutica, estavam lá compreendidos, então, algumas outras ações que aumentavam um pouco o leque de serviços farmacêuticos. Então, quais seriam essas ações? A atenção farmacêutica em si, a atenção farmacêutica domiciliar, aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e administração de medicamentos. Então, com essa legislação, a gente teve a regulamentação desses serviços. Então, só falando mais um pouquinho, porque a gente vai abordar isso mais à frente, quando se fala, então, em aferição de parâmetros fisiológico e bioquímico, está se falando, então, de pressão, verificação de pressão e temperatura como parâmetro fisiológico, e, inicialmente, o que foi liberado como
parâmetro bioquímico seria a verificação de glicemia em aparelhos de autoteste, além da administração de medicamentos, que inclui tanto a aplicação de injetáveis e a inaloterapia. Ok? Então, essa legislação de 2009 veio regulamentar isso, e a partir daquele momento a legislação dizia, é isso que pode ser feito. Outras coisas fora isso estavam, então, de prestação de serviço, né, estavam fora da legislação. Então, sei lá, verificação de... Nem sei o que comentar, o que dar de exemplo, mas outras coisas, outras atividades fora. Aplicação de vacina, por exemplo, a vacina não estava colocada dentro desses serviços. Que mais? Ausculta de coração, limpeza de ouvido e outras coisas mais, tudo isso acabava saindo fora, né? Então, o tempo passou, né? E no ano de 2013, na verdade, o Conselho Federal de Farmácia lançou uma resolução de número 585, descrevendo as atribuições do farmacêutico na farmácia clínica. Então, foi um passo adiante, né, que abriu algumas portas para a gente dentro da farmácia. Então, a gente tinha aquelas atribuições e o conselho cria um documento falando do que o farmacêutico poderia fazer na farmácia clínica, o que são atribuições do farmacêutico quando ele atua na farmácia clínica. Baseado em que essa resolução, de onde veio essa resolução, baseado em que essa resolução foi criada. Então, até nos próprios exemplos de clínica, tem uma ação mais voltada ao paciente e não ao medicamento como a gente tem hoje, né? Hoje a gente está muito voltado, ainda está muito voltado para a questão do medicamento e pouco voltado para a questão do paciente. E a farmácia clínica, né, ela nos faz a gente se voltar mais para o paciente, com a utilização, muitas vezes, dos medicamentos. Mas nós acabamos nos voltando e dando mais atenção ao paciente em si. Então, o Conselho lançou essa resolução descrevendo essas atribuições. Então, o farmacêutico clínico ele vai ter tais atribuições, vai ter tais aptidões para trabalhar dentro dessa área clínica. Quando o Conselho lança uma resolução, ele está lançando um documento, né, nesse caso, falando das atribuições, mas isso não quer dizer que esse documento tenha uma força de lei que venha conseguir impor essas atribuições, né, no caso, dentro do ambiente farmacêutico. Então, não é porque o Conselho lançou um documento falando das atribuições do farmacêutico, que ele fala, por exemplo, que o farmacêutico pode pedir exames, né, que a partir desse momento as farmácias vão aceitar isso, os centros de saúde vão aceitar isso. Quem tem que aceitar isso, na verdade, é o Ministério da Saúde, né? Que, baseado nessas atribuições, pode, de repente, criar uma legislação que venha a, então, encampar essas atribuições e, né, permitir que isso se torne uma lei. Mas, quando se lança esse tipo de documento, já existe alguma coisa que se espera de um futuro próximo ou um pouco meio próximo, que venha a alterar essa questão do trabalho do profissional. Então, foi lançada essa resolução,
dentre várias atribuições que estão descritas lá, que são muitas, eu coloquei algumas só para vocês terem uma noção. Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente. Então, como eu comentei anteriormente, a farmácia clínica, ela então está centrada, está voltada para o paciente, não para o medicamento, né? Mas para o paciente o resultado final. O farmacêutico clínico pode participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia. Então, vejam só, algumas coisas aqui, só para que vocês entendam bem, da farmácia clínica, ela está voltada para a área hospitalar, né, onde existe todo um conjunto, um grupo de profissionais que atuam em conjunto, e dentro das unidades de saúde também, dentro do serviço público. Algumas coisas podem, a gente consegue colocar dentro da farmácia comercial, mas não são todas. Mas nesse caso aqui, por exemplo, dentro de um hospital, o farmacêutico participar do planejamento da avaliação da farmacoterapia é uma maravilha, né? Analisar a prescrição de medicamentos quanto a aspectos legais e técnicos. Isso é uma coisa que nós já fazemos naturalmente, já fazemos normalmente no dia a dia. Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe da saúde. Aqui é um caso bastante interessante. Dentro da área hospitalar, o farmacêutico sempre foi deixado de lado. O farmacêutico nunca foi convocado para fazer um estudo de caso de um paciente, por exemplo. Então, o médico sempre fazia parte de estudos de caso, o enfermeiro sempre fazia parte, muitas vezes o fisioterapeuta era chamado, o nutricionista era chamado, mas o farmacêutico nunca era chamado, como se o conhecimento de medicamento que ele tem não fizesse nenhum tipo de, não tivesse nenhum tipo de influência, não tivesse nenhum tipo de importância. E aqui a gente passa a mostrar que, sim, o farmacêutico tem capacidade, e é o profissional dentro desse grupo que mais tem capacidade pelo grau de entendimento que ele tem dos medicamentos, né? E ele tem essa capacidade de participar e promover discussões de casos clínicos junto com os outros profissionais. E a partir de alguns anos já a gente tem visto isso acontecer dentro da área hospitalar, e os profissionais têm se surpreendido bastante com a importância que o farmacêutico acaba tendo dentro dessas discussões. O que mais? Promover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico. Então, aqui se fala pela primeira vez em consulta farmacêutica e consultório farmacêutico. Duas palavras, duas afirmaçõezinhas aqui que vão ser bastante importantes lá na frente, depois de passado algum tempo dessa resolução ter sido disponibilizada. Então, prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico em um outro ambiente adequado que garanta a privacidade do atendimento. Só levando em consideração que na resolução RDC 44 que a gente viu anteriormente, se fala de um local para atendimento, se fala em um local para prestação de serviço de atenção farmacêutica, porque dentro da legislação da RDC 44, quando se fala da atenção farmacêutica, se fala em um ambiente específico para se prestar esse serviço. Mas não se pode e não se fala em consulta farmacêutica e não se fala principalmente em consultório farmacêutico. Mas o fato de aqui tá descrito o consultório farmacêutico faz com que isso venha a trazer uma influência num futuro. Que mais? Proceder à avaliação farmacêutica. Então, o farmacêutico tem capacidade de fazer uma avaliação farmacêutica, solicitar exames laboratoriais com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia, avaliar resultados de exames clínicos laboratoriais do paciente como instrumento para individualização da farmacoterapia. Então, aqui a gente está falando não só de o médico pedir alguns exames,
né, e o farmacêutico poder ter acesso a esses exames para auxiliar no seu processo de atenção farmacêutica. Mas a gente está falando aqui do próprio farmacêutico poder pedir, poder solicitar esses exames sem a necessidade de intermediário, que no caso é o médico, né? Mas fazer essa solicitação exatamente para isso, para que esses exames possam trazer resultados que possam agregar na atenção que está sendo prestada ao paciente. Determinar os parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente para fins de acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento da saúde. Então, inicialmente, como a RDC 44 anterior tem descrito, sim, pode-se determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente. No caso, em relação à RDC 44, como parâmetro fisiológico, a medição da pressão e a medição da temperatura. E como parâmetro bioquímico, a verificação do nível de glicemia, de glicose. Pelo menos inicialmente. Depois, isso vai se alterar com o passar do tempo. Isso é para fins, então, de acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento em saúde. Então, imaginem um acompanhamento de um paciente diabético sem o farmacêutico poder fazer a medição da glicemia do paciente. Se o paciente pode fazer isso em casa, ele pode ter um aparelho de autoteste que ele pode fazer a qualquer momento, ele pode acompanhar. Por que o farmacêutico não pode fazer isso também? Então, a própria legislação anterior já reconhece isso e já permite, então, que o farmacêutico determine esses parâmetros com esse parâmetro de glicemia, né, com a utilização desses aparelhinhos de autoteste, que são esses aparelhos que a gente compra na farmácia, compra o aparelho, compra a fita e a gente mesmo faz. Aí, no mesmo ano, logo depois, na verdade, surgiu uma outra resolução do Conselho falando sobre a prescrição farmacêutica. Então, o Conselho também falou da questão, né, da habilidade e da possibilidade do farmacêutico poder fazer prescrição de medicamentos. Não só de medicamentos, mas de outros produtos com finalidade terapêutica também, né? Incluindo medicamento industrializado, medicamento magistral, manipulado, medicamento homeopático, plantas medicinais, drogas vegetais e até outros tipos de tratamentos não medicamentosos, né? Outros tipos de tratamentos. E falando dos medicamentos, a prescrição é então sempre de medicamentos isentos de prescrição, ou seja, de MIPs, né? Então, na verdade, isso foi uma situação que sempre aconteceu, o farmacêutico sempre pôde indicar medicamentos isentos de prescrição. Então, dentro das antigas, antes da RDC 44, então, dentro das possibilidades do farmacêutico, existia a possibilidade de ele indicar medicamentos isentos de prescrição. Teoricamente, na legislação, sempre se falou em medicamentos isentos de prescrição, nunca medicamentos com tarja, apesar de que no dia a dia a gente sabe que algumas vezes isso acontece, mas dentro das regras, né, da legislação, o farmacêutico sempre pode indicar, mas isso sempre foi uma indicação sem documentação. Aqui na resolução 586 se fala em prescrição, então a gente está falando em documentar aquilo que a gente já fazia. Então, ao invés de eu simplesmente indicar o medicamento, não, a partir desse momento eu posso fazer uma prescrição,
posso fazer uma receita. Claro que não é assim tão simples, dentro desse processo existem várias regras, mas nos dá a possibilidade de fazermos isso documentado. Isso é bastante importante, principalmente quando a gente pensa lá no acompanhamento farmacoterapêutico, na atenção farmacêutica que a gente está prestando ao nosso paciente, que o documento, né, é uma obrigação minha como farmacêutico, quando eu presto esse serviço, fazer a documentação de tudo. Então, nesse momento, eu vou documentar também os medicamentos que eu vou indicar e, no caso, prescrever para o paciente. Existem até alguns casos específicos dentro dessa resolução mas são muito específicos e são muito remotos, que nos permitem, em alguns poucos momentos, em alguns casos muito especiais, prescrever, inclusive, medicamentos com tarja, tá? Mas isso é muito mais difícil de acontecer do que qualquer outra coisa. São casos excepcionais. Mas existe a possibilidade. Isso está dentro da resolução, está descrito em algum momento. Então, isso dá uma possibilidade maior para o futuro. E essa resolução também ela veio quase que ao mesmo tempo que a resolução anterior, falando dos... Aqui falando do... Oh, meu Deus. Falando das atribuições do farmacêutico. Então, é como se fosse adicionada mais uma atribuição dentro desse rol todo de atribuições que já tinham sido colocadas anteriormente. Parece até que foi feito quase que propositalmente, assim, tipo, lançaram as atribuições e como existia uma que era extremamente importante, ao invés de fazer ela fazer parte de mais uma de todas aquelas atribuições que já estavam colocadas, não, vamos pegar esta atribuição extremamente importante e vamos colocar ela numa resolução separada para que ela tenha um destaque maior. Em 2014, foi baixada uma resolução da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Paraná, então é uma resolução estadual, que veio substituir uma resolução anterior que já estava defasada, tal, que falava das normas técnicas de abertura, funcionamento de estabelecimentos farmacêuticos. Então ela foi melhorada, digamos assim, ela foi renovada e ela acabou trazendo, então, já que já tinha sido, já tinha saído anteriormente a resolução que falava dos serviços farmacêuticos, se adicionou nessa nova resolução da Secretaria de Saúde do Paraná um adendo sobre os serviços farmacêuticos. Então, vejam bem, isso é o que está em vigor aqui no Paraná. Se vocês forem ali para Santa Catarina, a Secretaria de Saúde do Estado pode ter alguma resolução diferente, claro, baseada sempre na resolução federal, na resolução 44 de 2009, mas que possa ter alguma diferença. Então, esta resolução, ela vale aqui para o Estado do Paraná, e ela ainda está em vigor, apesar de que tem algumas outras resoluções federais que aumentam um pouco as possibilidades, principalmente nos serviços farmacêuticos, mas o que está em vigor aqui é essa resolução. Quando ela fala dos serviços farmacêuticos, ela fala que, além da dispensação, poderá ser permitida às farmácias e drogarias a prestação de serviços farmacêuticos conforme os requisitos e condições estabelecidos nessa norma técnica. Aí eles
descrevem quais são esses serviços, né? São considerados serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados em farmácias e drogarias, atenção farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular para a colocação de brincos. Mesma coisa, então eles só repetiram, na verdade, reforçaram o que já estava na RDC 44 de 2009. E daí, falando da atenção farmacêutica, que é o item A, né? Eles detalham quais são os serviços que estão dentro da atenção farmacêutica. Então, seria a própria atenção farmacêutica como um todo, a atenção farmacêutica domiciliar, aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, a administração de medicamentos, a inalação, que veio separado aqui não sei porquê, e novamente se fala da perfuração do lóbulo auricular. Então, falando primeiro da perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brinco. Então, ela tem que ser feita com um aparelho específico para esse fim, que utilize brinco como material perfurante. Então, são geralmente essas pistolinhas que vocês estão vendo aqui no fundo, que o brinco é o próprio material que faz a perfuração. Então, você encaixa o brinco aqui, né? E a própria parte onde vai a tarraxinha do brinco é a parte que faz a perfuração do lóbulo. Então, desse modo, a perfuração é feita sem o contato manual. Ninguém coloca a mão naquela parte ali para fazer a perfuração. Ou seja, é um produto que é estéril, ele vem estéril, o brinco vem estéril, você só abre ele no momento que vai ser feita a perfuração. Existe todo um processo de asepsia no local para evitar qualquer tipo de contaminação. Ninguém coloca a mão no brinco, não tem necessidade, ou seja, existe uma proteção bastante grande e é um processo bastante seguro. Vedado de qualquer jeito a utilização de agulhas de aplicação de injeção, agulhas de sutura, agulha de costura, qualquer outro objeto que possibilite a realização de perfuração. Então, a própria legislação deixa bem claro, pode colocar brinco dentro da farmácia? Pode, desde que seja com essas pistolas que são regularizadas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde, né? Que estejam regulares também, desde que não tenha nenhum tipo de contato físico com o produto, pode ser feito sim, né? Caso contrário, não. A atenção farmacêutica em si. Então, a atenção farmacêutica ela tem como objetivo a prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados a medicamentos. Promover o seu uso racional a fim de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos usuários. Então, a atenção farmacêutica, de uma forma bem simples, é isso, né? Identificar os problemas relacionados a medicamentos, os problemas que estão acontecendo, que o medicamento é o causador, e tentar regularizar essa situação, fazer algum tipo de alteração, fazer algum tipo de intervenção que esses problemas relacionados ao medicamento deixem de existir e a pessoa continue utilizando o medicamento, mas sem esses problemas. Então, a atenção farmacêutica é um serviço que pode ser prestado, né, dentro da farmácia pelo farmacêutico. Então, também fica bem descrita e bem dentro da resolução estadual, fica bem claro como que tem que ser feito isso. Então, a resolução detalha bem, fala da questão do modo de atendimento, da estrutura física do local onde tem que ser atendido, a questão da documentação, que tudo tem que ser documentado e assim por diante. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, em buscar um pouquinho mais, é só procurar essa resolução da CESA, que vocês vão
vão ver que está tudo bem detalhado. Para subsidiar informações quanto ao estado de saúde do usuário em situações de risco, assim como permitir o acompanhamento e avaliação da eficácia do tratamento prescrito por profissional habilitado, fica permitida a aferição de determinados parâmetros fisiológicos e bioquímicos do usuário, que vamos ver mais à frente, né? Então, na própria resolução, esse parágrafo está colocado lá. Então, ele deixa bem claro para esse tipo de serviço, você pode, como farmacêutico, sim, se utilizar desses parâmetros, né, da aferição desses parâmetros, né? Então fica muito claro. Então é bastante seguro para a gente nunca vai sofrer nenhum tipo de autuação, qualquer coisa assim, porque a gente está se utilizando dessa aferição e determinação desses parâmetros. Nos termos e condições dessa resolução é permitida a administração de medicamentos. Também vamos falar lá na frente. A atenção farmacêutica domiciliar é possível, está na legislação, é a mesma atenção farmacêutica que a gente já viu anteriormente, que a gente vai estudar mais à frente, só que ao invés de o paciente ir até o estabelecimento, é o farmacêutico que vai até a residência do paciente. Então, a atenção, ela consiste no serviço de atenção farmacêutica disponibilizado pelo estabelecimento farmacêutico no domicílio do usuário, nos termos dessa norma técnica. Dentro da resolução, existe um item que fala sobre a questão do conselho, porque muita gente, quando pensa na atenção farmacêutica domiciliar, pensa o seguinte, se eu vou prestar esse serviço, é bem capaz de eu sair para ir até a casa do paciente, vir o conselho fiscalizar e eu levar uma multa. Não, então tá tudo muito bem descrito na legislação. Então, desde que esse tipo de serviço seja prestado e o conselho esteja ciente de que isso acontece, existe um formato de o conselho saber disso e não fiscalizar nesses momentos. Parâmetros fisiológicos. Então, a aferição de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos oferecido na farmácia ou drogaria deve ter como finalidade fornecer subsídios para atenção farmacêutica. Então, na legislação, quando se fala de verificação de pressão arterial, verificação de temperatura, ou mesmo os parâmetros bioquímicos, né, tá se falando que isso deve estar dentro do processo de atenção farmacêutica. Claro que, principalmente, a verificação de pressão arterial é uma coisa que se faz sem necessariamente isso estar dentro desse sistema da atenção farmacêutica. Você faz de uma maneira aleatória, né, conforme a necessidade, conforme o pedido de um usuário. Mas a mesma verificação de temperatura, apesar de que isso não é uma situação muito comum nas farmácias. Porém, você não vai ficar fazendo exames de glicemia sem um porquê, sem uma necessidade, né? Até porque você fazer um exame numa pessoa de glicemia uma vez na vida, isso não vai ser um parâmetro para nada, né? Então, o exame de glicemia, principalmente, e os outros exames bioquímicos que vocês vão ver que podem ser realizados, eles têm que estar, né, para auxiliar realmente a atenção farmacêutica. Caso contrário, eles não são parâmetros confiáveis, eles não trazem nenhum tipo de informação segura, tá? E uma coisa bastante importante, nenhuma hipótese objetivo diagnóstico, até porque você não vai pegar um usuário qualquer ali, fazer o exame de glicemia, deu lá um valor de 200, você vai falar para o paciente, olha,
você tem diabetes. Isso não existe, né? É um parâmetro de um determinado momento, de uma determinada situação, que sozinho não quer dizer nada. Então, os fisiológicos seriam a verificação de pressão arterial e temperatura. Aí a legislação também fala sobre todos os cuidados, tudo que tem que ser feito, a questão da manutenção dos equipamentos e assim por diante. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá, até porque fala principalmente da questão da manutenção, como tem que ser feita e assim por diante. Isso é bastante importante. Parâmetro bioquímico. Dentro da legislação do nosso estado, os parâmetros bioquímicos que podem ser aferidos são a glicemia capilar, colesterol, triglicerídeo e outros que possam ser realizados e que sejam de interesse dentro do serviço de atenção farmacêutica, que sejam feitos com equipamento autoteste. Então, sempre com esses aparelhinhos que se compra na farmácia, você tem as tiras e você mesmo pode fazer se você quiser. Aí vem aquela pergunta, mas e esses equipamentos Highlab que estão aí sendo utilizados e tudo mais? Já conversamos. Na verdade, só para que vocês saibam, pelo menos até o momento, esses equipamentos, eu acho que isso agora, com todo esse problema da pandemia, principalmente, tudo isso deve mudar. Mas esses equipamentos que estão sendo utilizados aí, por enquanto, ainda estão todos com... esqueci a palavra, mas eles só estão sendo utilizados por empresas que têm um mandato de segurança, não é bem uma liminar, é essa palavra que se utiliza, que teoricamente a legislação não prevê esses equipamentos que não são autoteste, tá? Então, são esse tipo de aparelhinho aqui, que qualquer pessoa pode adquirir as fitas, ela mesma pode fazer todo o processo e ela mesma pode ler os resultados. Então, a legislação entende que se uma outra pessoa pode fazer, por que o farmacêutico não pode fazer dentro de um acompanhamento de um paciente? E a administração de medicamentos, a gente tem os injetáveis e a inalação. Pergunta: dentro dos injetáveis, o que pode e o que não pode ser feito? Então, sempre foi uma dúvida. Será que pode fazer endovenoso? Será que não pode? Será que eu posso fazer intramuscular? Não pode? Né? Será que eu posso fazer subcutâneo? Muito bem. Dentro da legislação fala que fica permitida a administração de medicamentos. Não. Primeiro vamos falar de inalatório aqui, que está invertido. Então, via inalatória pode-se fazer. Então, o que é via inalatória? É a utilização daqueles aparelhinhos para inalação, vaporizadores, né? Ou outros nomes que vocês possam conhecer. O importante é que ela só seja feita, né, quando tiver uma prescrição. É bastante importante isso. O farmacêutico não vai fazer indicação. E que o aparelho ele tenha manutenção constante e você tenha, então, conjunto de máscara e cachimbo vaporizador em grande quantidade, para que você possa ter produto disponível para uma quantidade grande de pessoas, né? E, né, que você possa fazer o processo de higienização e possa ter disponíveis para outras pessoas ao mesmo tempo. Então, que você tenha sempre disponível, que não precise, tipo, uma pessoa ficar esperando, ou pior ainda, uma pessoa utilizar a máscara e depois uma outra pessoa vir em seguida e utilizar a mesma máscara. Então, você tem que ter em número suficiente para atender todo mundo e, ao mesmo tempo, ter tempo para ir higienizando. E agora, falando do injetável, né?
Então, é permitido a aplicação de injetável por via subcutânea, intradérmica, intramuscular e endovenosa. É possível, sim. As farmácias fazem? Não. Por quê? Primeiro que intradérmica é muito difícil de você ter algum medicamento que seja aplicado via intradérmica. Subcutânea, sim, subcutânea nós temos bastante, insulinas e outras substâncias. Intramuscular, sim. E endovenosa, existe um ou outro medicamento que deve ser aplicado via endovenosa, mas para que isso possa ocorrer, você tem que ter dentro do seu estabelecimento uma maca para que o paciente passe por esse processo deitado, tem que ter uma técnica adequada e as farmácias geralmente não se interessam em fazer. Então, o que a gente mais vê no dia a dia, quando a farmácia quer se dispor a prestar esse tipo de serviço, é intramuscular e intradérmica. E subcutânea, desculpe. Mas a gente tem visto, principalmente nas redes aí, que é uma ou outra que se dispõe a fazer, porque tem um certo risco que muitas vezes acham que não vale a pena correr esse risco. Bem, em agosto de 2014 surgiu uma nova legislação, agora uma lei, né, que dispõe sobre exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, essas mesmas atividades que a gente viu anteriormente, e dentro da legislação existe um texto que fala, né, e, digamos assim, como eu coloquei ali, transforma a farmácia em um estabelecimento de saúde. Não que transforme, mas que passa a considerar a farmácia como um estabelecimento de saúde. E onde fica evidente que dentro desse estabelecimento de saúde pode ter um consultório e pode prestar serviços. Então, a partir do momento que existe uma lei, né, então, lei federal. Existe já um documento, uma resolução do próprio Conselho, falando de consultório farmacêutico, falando de atribuições do farmacêutico clínico, né? E se junta com essa legislação que fala do consultório farmacêutico e prestação de serviços e abre o leque de serviços que podem ser prestados, a gente tem, né, de 2014 para cá, são 6 anos, não chega a 6 anos ainda, as coisas não se transformam do dia para a noite, mas a gente tem visto, então, mudanças bastante grandes. Então, vocês já devem ter visto várias farmácias que estão com serviço de vacinação, né? Vocês já devem ter visto várias farmácias que estão já utilizando esses testes, que não são autotestes, mas são esses testes rápidos. Por mais que estejam com um liminar, estão já prestando esse serviço. E agora, com a Covid-19, que está se dando uma ênfase bastante grande nas farmácias, porque as farmácias, principalmente no começo, foram alguns dos poucos estabelecimentos que ficaram abertos e começaram a dar uma importância maior para a farmácia. Uma importância de serviço de saúde mesmo, e falaram em colocar as farmácias para serem prestadores de aplicação de vacina, de uma forma geral, não mais como vinha sendo antes, como local para realização de testes rápidos e tudo mais. Então começou-se a ver a farmácia de uma forma diferente. E agora, no meu ponto de vista, isso é uma situação que passou a ser do dia a dia, e que mesmo depois dessa pandemia deixar de
fazer esse efeito tão grave como ela está fazendo, com o passar do tempo, eu acho que estes serviços que hoje estão sendo extremamente importantes, eles não vão deixar de existir. Eu acho que mais rapidamente a gente vai ter, então, esses testes rápidos, mais facilmente nas farmácias, a gente vai ter outros serviços aparecendo com uma facilidade cada vez maior. Bem, era isso que eu precisava falar com vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa que não tenha ficado muito claro, é só entrar em contato comigo e perguntar. E na semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá, então, pessoal. No momento, eu estou falando à noite, então uma boa noite para vocês, mas conforme o horário que vocês forem ver isso, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite mesmo. Tchau, tchau.